Diferente da Ana Mari, nós precisamos de chamar a polícia pra tutora. Eu queria contar pra vocês a história da Mel, uma pug. Essa paciente aqui que eu vou deixar pra vocês essa imagem. E na hora que ela chegou na Mar, a gente não conseguia acreditar no estado que ela tinha chegado. Nós sabemos, nós médicos veterinários, que muitos dos nossos atendimentos vai existir omissão, vai existir negligência, vai existir tutores extremamente egoístas e omissos mesmo, né? E isso tudo, ao longo dos meus 15 anos de carreira, foi o que foi criando, né, quem eu sou hoje, né? E a nossa missão de ser a voz dos animais na defesa irrestrita dos seus direitos. Nesse momento, a gente ainda não tinha isso tão claro, toda a nossa missão, nosso propósito, nossa cultura, mas a gente já sabia o porquê que a gente existia, que era para defender os animais incondicionalmente. Então a Mel chegou na Mar, nessa situação que vocês estão vendo no vídeo, extremamente debilitada, extremamente fraca, extremamente magra. Ela não conseguia ficar em pé. A gente tentou cuidar dela, né? Vou colocar um vídeo quando ela estava internada conosco. Ela cambaleava, ela estava extremamente debilitada. E aconteceu algo que eu imagino que vocês talvez já tenham passado por situações parecidas e devem ter ficado pensando: o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou lidar com essa situação? Eu tô aqui contando o caso da Mel e pedir pra você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, pois eu vou estar sempre aqui contando casos clínicos, condutas clínicas, como você, médico veterinário, consegue, através da veterinária, ter independência financeira e independência emocional. O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou lidar com essa situação? Então eu trouxe esse caso aqui, que é um caso de extrema omissão, para você saber exatamente qual foi a nossa conduta clínica, tanto nas questões de como tratar a Mel, né, de como tirar ela dessa situação e, claro, qual que foi a nossa conduta moral em relação ao caso da Mel. Então a Mel, né, na hora que a gente viu a situação dela, ela estava muito desidratada, o hálito muito urêmico. Então a primeira coisa que a gente pensou em fazer foi realmente fazer uma fluido, repor a fluido dela, né, e claro, como ela estava a mucosa estava muito procurada, a gente fez um hemograma muito rápido. E a Mel, ela estava com hematócrito na época, algo próximo de 25, mas estava muito desidratada. E esperamos o resultado bioquímico também para saber quanto que estava, né? Por causa do hálito urêmico, para a gente saber exatamente qual que era o nível de gravidade daquela situação. Mas o grande X da questão é que quando a gente foi conduzir a situação com a tutora e mostrar para ela o nível de gravidade da Mel, nós ouvimos algo que foi inacreditável. A gente ouviu a tutora dizendo que não ia pagar pelo tratamento da Mel. Por quê? Porque o tratamento dela ficaria mais caro do que a venda dos filhotes, porque ela não sabia quantos filhotes que a Mel ia dar no próximo cio e se ela ia sobreviver. Então para ela não fazia sentido investir na vida da Mel. E aí que tá o grande X da questão. Eu acho que isso é o resumo de tudo quando a gente fala de valorização profissional. Por que a veterinária é tão desvalorizada? Por quê? Porque a vida do animal, na questão da sociedade, muitas pessoas ainda tratam a vida do animal como algo substituível. Ao longo da minha vida, algumas vezes eu ouvi no consultório: deixa eu morrer, eu compro outro, deixa eu morrer, eu arrumo outro cachorro. Então a gente sabe que isso tem mudado, que as pessoas têm mudado, mas ainda não é proporcionalmente ao que deveria ser. Então a veterinária é muito desvalorizada porque muitas vezes a gente não consegue nos posicionar em relação a esse tipo de problema. E aí eu vou contar para vocês exatamente o que foi feito. Então, depois de muita conversa, muito amigável, a gente sentou com ela, a gente explicou que ela tinha um dever moral e legal de fazer aquilo que era necessário pela Mel. Não tinha conversa, ela tinha que fazer. E a gente entendeu que, de fato, a Mel era uma cachorra de reprodução de fundo de quintal, ela tinha outro macho e ela precisava que a Mel ficasse bem para que ela entrasse no próximo cio. Então, isso deixou a gente muito devastado, porque ela tentou por diversas vezes levar a Mel numa casa de ração para aplicar um remedinho, para fazer um medicamento que a Mel ficasse bem. Ela tentou alimentar a Mel de forma forçada para ela ficar bem e ela melhorar o mais rápido possível. E infelizmente, né, a Mel não melhorou, né, e ela chegou até a gente, felizmente. Eu falo que todas as vezes que um animal chega na Mar veterinária, ele tem que realmente agradecer por estar nas nossas mãos. Por quê? Porque a gente sabe como conduzir situações como essa. Nós somos o guindaste de valor da vida dele. A gente realmente olha para o animal, a gente olha no olho dele e nós temos o planejamento exato de sermos a voz dele. Então a gente vai ali falar por ele. Ser a voz é isso. É a gente olhar no olho do animal e pensar o que ele falaria se ele pudesse gritar.
qual que seria o grito de socorro que ele daria? Como que eu tenho que me posicionar e falar exatamente o que ele falaria? E essa é a nossa função, a gente existe na AMAR Veterinária para isso. Então, a tutora ela foi muito relutante, ela insistiu que não pagaria pelo tratamento. E aí, nessa situação, depois de a gente tentar de tudo de forma mais amigável possível, nós chamamos a polícia para ela, nós fizemos um boletim de ocorrência. Nesse caso, a polícia foi muito amigável, porque ela realmente conduziu a situação de um jeito muito positivo. Nós sabemos que, infelizmente, no Brasil a gente não tem tanto amparo jurídico em relação à proteção da vida dos animais. Então, na situação dela foi muito positivo pra gente, porque a tutora, a gente na verdade conseguiu a guarda da Mel, que não é o mundo ideal. A gente sabe que nenhum veterinário tem que levar esse fardo para casa, né, de ter que ser responsável pelo animal, mas no caso dela, ela arcou com todos os custos, ela pagou todo o tratamento, né, de forma que o policial conseguiu conduzir essa situação, mas infelizmente a Mel, depois de 2 dias, morreu de insuficiência renal. A creatina dela já estava 12, a ureia na época, se eu não me engano, estava algo próximo de 700, 800 de ureia, e a gente internou ela, a gente fez tudo que era necessário por ela, mas infelizmente ela não resistiu. E aí aqui fica, né, o ensinamento para vocês, que ser a voz dos animais é realmente a gente carregar uma missão, a gente carregar algo muito maior do que simplesmente uma veterinária que está ali para tratar o animal e fazer aquilo que é necessário. E quando o tutor falar que não vai fazer, você simplesmente deixa o animal ir embora e vai morrer em casa. Não, a gente tem que entender que o que a gente tem controle a gente vai fazer até o fim, que realmente é algo muito maior. E o que mais importante é quando a gente entende a nossa posição, entende qual que é a nossa missão no mundo, isso se reflete positivamente em relação a nós. A gente transforma a vida do animal, mas a gente também se transforma, tanto financeiramente, tanto emocionalmente, porque a gente tem a certeza que a gente fez o nosso melhor e que a gente está agindo conforme aquilo que a gente acredita é algo mais valioso que existe. E, consequentemente, a gente consegue ter muito resultado financeiro e viver a veterinária que a gente tanto sonha. Então, eu não estou aqui para poder falar que você tem que ser um veterinário protetor, que você tem que levar os animais para casa, não. É sobre posicionamento, sobre como conduzir as situações que você... E, gente, eu estou falando aqui de chamar a polícia, eu acho que eu chamei 2 vezes na minha vida. Normalmente, com posicionamento, com a gente mostrando para o tutor que ele tem uma responsabilidade de fazer, normalmente a gente consegue conduzir essas situações da melhor forma possível. Então, o intuito desse vídeo é realmente motivar vocês a se tornarem a voz dos seus pacientes na defesa e restrita dos seus direitos. E se você gostaria de receber mais conteúdos de uma veterinária com propósito, com missão e que faça sentido, uma veterinária descomplicada, curta esse vídeo e me segue aqui e se inscreva no canal. E é isso. Tchauzinho!